Olá, meus amados irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Iniciamos mais um mês muito especial, o mês de maio, o mês das mães, o mês de Nossa Senhora. E hoje, um dia muito especial, em que nós celebramos São José Operário, dia de rezarmos de forma muito especial por todos os trabalhadores. Eu convido você a abrir o seu coração, abrir também a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 13, do versículo 54 até o versículo 58. Nós vamos começar a ler a partir do versículo 54, que diz: Ele foi para a sua própria cidade e se pôs a ensinar na sinagoga local. De modo que ficaram admirados e diziam: De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, hoje celebrando dia de São José Operário, em que nós também queremos rezar de forma muito especial por todos os trabalhadores. Nós escutamos esse trecho do Evangelho de São Mateus, em que Jesus é reconhecido como o filho do carpinteiro. Eu queria hoje fazer uma reflexão sobre esse grande homem. Todos vocês sabem do grande amor que eu tenho por São José. É uma devoção que me leva muito para Deus. Eu costumo dedicar todo mês de março, desde muitos anos, a minha devoção a São José, que nós celebramos no dia 19 de março e também no dia 1º de maio, dia de São José Operário. E por que São José é tão importante para a nossa espiritualidade cristã, para a nossa caminhada de fé? Porque São José recebeu uma grande missão. Ele recebeu o privilégio de cuidar dos dois maiores tesouros de Deus aqui na terra. O Filho de Deus, Jesus, e a Virgem Maria. Então ele foi aquele que cuidou, aquele que protegeu, aquele que providenciou tudo o que era necessário para que não faltasse nada, nem a Jesus e nem a Maria. São José recebe um título que poucas pessoas na Bíblia recebem, o título de justo. E quando diz na Bíblia que alguém era justo, quer dizer que em tudo ele buscava fazer a vontade de Deus. Ou seja, ele tinha uma vida totalmente ajustada ao querer de Deus. Então, José é aquele que recebeu esse grande presente de Deus, de cuidar desses tesouros valiosos de Deus Pai aqui na terra. E ele cumpriu muito bem isso. José foi aquele que, no momento, teve a sua fé provada. Vocês sabem que Maria, quando disse que estava grávida, ele se recolheu, mas ele poderia ter denunciado Nossa Senhora, e a lei dizia que se ele tivesse denunciado Nossa Senhora, ela iria ser apedrejada até a morte na porta do seu pai Joaquim. Então José poderia ter feito isso porque ela estava prometida em casamento, mas por amar tanto Maria e por ser um homem justo, o que ele fez? Ele resolveu deixar Maria em silêncio e foi rezar. Foi buscar compreender o que estava acontecendo. Então, Deus vem e fala a José: olha, não tenha medo não, José. O que aconteceu é obra do Espírito Santo. Não tenhas medo de receber Maria por tua esposa. E então ele recebe Nossa Senhora. E a partir de então ele assume essa grande vocação de ser o pai adotivo de Jesus. E esse pai aqui não é um pai com P minúsculo não, viu? É um pai com P maiúsculo.
Foi José que deu a descendência davídica a Jesus. Ele era descendente de Davi. Foi José que providenciou tudo o que era necessário para que Jesus fosse bem alimentado, para que Jesus tivesse uma casa, ele tivesse uma família. Pela tradição, normalmente era o pai que ensinava a lei. Pela tradição, era o pai que ensinava um ofício. Então, se Jesus aprendeu a ser carpinteiro, ele aprendeu também com José. E a gente vê que José foi aquele que protegeu Jesus desde muito pequeno. Lá em Belém, quando Nossa Senhora estava prestes a dar à luz, foi ele que bateu de porta em porta, procurando um lugar para que o Filho de Deus e o seu filho pudessem nascer. Foi ele que participou daquele momento tão sublime do nascimento de Jesus. Foi ele que levantou no meio da noite, ouviu a voz do anjo e disse: olha, sai daqui, leva o menino porque Herodes está querendo matar. Então José, como pai protetor, leva Jesus com Nossa Senhora lá para o Egito. Então, durante muitos e muitos anos, José viu Jesus crescer. José viu Jesus falar. José viu Jesus andar. José que ensinou, já disse, uma profissão a Jesus. Por isso que ele era reconhecido como o filho do carpinteiro. Eu tenho certeza que Jesus se orgulhava muito de ter um pai como José. Então, José é conhecido pela igreja como o patrono universal da igreja. É aquele que providencia o que nós necessitamos. Então, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivenciando, onde tantas pessoas estão passando por dificuldades financeiras, muitas e muitas pessoas estão na incerteza, a desinstabilidade do seu trabalho, da sua vida econômica. Vamos pedir a São José, que é o provedor, que é o pai que cuida, que providencia, para que não falte o necessário nas nossas mesas, para que cada pai de família, cada mãe de família tenha o seu trabalho e que nós possamos, além de pedir a intercessão de São José, que é patrono da igreja, que a gente possa também aprender com ele. Aprender o quê? Tem algumas virtudes de São José que eu admiro muito e que eu busco assumir na minha vida. Primeiro, José era um homem orante. A gente viu que no momento de dificuldade, ao invés dele fazer aquela confusão, aquele escândalo, se desesperar, ele foi orar, foi ouvir Deus. Então, a oração. Outra virtude de São José que eu admiro demais é a obediência. Ele escutava Deus que falava a ele por meio de sonhos, e imediatamente ele se levantava e logo obedecia. Uma outra grande virtude que eu admiro muito em São José é o seu silêncio. A gente não vai encontrar na Bíblia uma palavra que saiu da boca de José. José não é um homem de palavras, ele é um homem de atitude. Ele não falava, mas ele vivia a palavra de Deus, ele viveu absolutamente a palavra de Deus. Então que a gente possa aprender a oração, a obediência e o silêncio de São José. Peçamos a sua intercessão. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu céu. Viva São José!